Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o primeiro vídeo da terceira aula do curso de Introdução à Estatística. Nele, vamos identificar gráficos para dados qualitativos. Vamos lá? Continuando com a apresentação dos dados, vamos ver formas de apresentar os dados qualitativos em forma de gráfico. Eles são geralmente apresentados nessa forma com o objetivo de auxiliar a visualização e compreensão dos dados, visto que proporcionam uma rápida interpretação das principais características do fenômeno estudado. Esses gráficos podem ser em forma de linhas ou curvas, colunas ou barras e setores. A escolha do tipo de gráfico depende dos dados a serem apresentados. Os diagramas são gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões. Eles vão ser apresentados nas formas de um gráfico de linha, um gráfico de barras ou colunas ou um gráfico de setores. Para expressar esses tipos, vamos usar como exemplo a seguinte tabela. Ela apresenta a produção brasileira de leite de coco do ano de 1987 ao ano de 1992. São dados fictícios para nossa observação. Nesse gráfico é apresentada a informação da tabela, onde eu tenho a produção brasileira de leite de coco de 1987 a 1992. Note que a cada ano eu tenho a apresentação da produção brasileira de leite e esses valores são ligados através de segmentos, de linhas. Por isso que eu tenho um gráfico em linha ou em curva. Outra forma de apresentar esses dados é usando o gráfico em colunas ou em barras. Nesse caso, para cada ano é apresentada uma coluna que me dá a produção brasileira de leite de coco no ano apresentado. Note que, diferente do gráfico anterior, não é apresentado o valor em cada coluna, mas nós podemos associar esse valor seguindo a marcação da lateral. No entanto, se o pesquisador achar importante, o dado pode ser acrescentado no gráfico. Para representar o gráfico de setores, vamos utilizar uma nova tabela, que vai me dar o rebanho de suíno no sudeste do Brasil no ano de 1992. Note que esse tipo de gráfico, ele representa melhor estatísticas que apresentam partes de um todo, como essa tabela dá. Note que, para a construção do gráfico em setores, devemos corresponder para cada elemento, no caso, para cada estado da região sudeste, uma parte do setor circular, uma parte do círculo, e essa parte ela vai corresponder ao percentual que aquele estado tem, no caso, no rebanho de suíno. Para encontrar esse setor, o tamanho desse setor, vamos comparar o percentual do estado com o total, que é de 360 graus do círculo. Para o estado de Minas Gerais, o setor ele vai ter o ângulo de 197 graus, para o estado do Espírito Santo de 25 graus, para o estado do Rio de Janeiro 18 graus e para o estado de São Paulo 120 graus. Para visualizar um gráfico de séries conjugadas ou mistas, vamos relembrar o exemplo trazido na última aula. O exemplo da apresentação da informação dos terminais telefônicos e serviços de 1991 a 93 por região do país. Então, essa tabela apresenta os dados
E o seguinte gráfico traz essa representação visual. O gráfico de colunas múltiplas, ele é a opção, é uma das opções para apresentar uma representação gráfica de uma série mista. Então aqui eu tenho para cada uma das regiões a quantidade de terminais telefônicos e serviços em cada ano. Então, para cada região, a coluna em azul representa o ano de 1991, a coluna em laranja representa o ano de 1992 e a coluna em cinza representa o ano de 1993. Ao construir o gráfico que representa uma pesquisa estatística, é importante pensar na chance de que esse gráfico, apesar de correto, acabe levando ao engano. Então, podemos ver nesse slide a presença de dois gráficos. Os dois gráficos representam a mesma informação, que é a evolução das vendas de uma loja do mês de janeiro ao mês de junho. Aparentemente, o primeiro gráfico, o gráfico da figura 1, apresenta maior evolução do que o gráfico da figura 2. No entanto, eles representam o mesmo conjunto de dados. A diferença está na escala escolhida para o eixo vertical. Então, com essa mudança na escala do eixo, nós percebemos um crescimento maior do que o real dentro da mesma informação. Na nossa próxima aula, vamos estudar os métodos de apuração dos dados quantitativos. Até lá!